Bom dia, meninos do nono ano. Vamos começar com relações ecológicas, né? As relações ecológicas é aquela relação, né, onde os indivíduos, né, irão manter para poder garantir a sua sobrevivência. Elas se dividem em duas, harmônicas e desarmônicas. As relações harmônicas é aquela relação que vai trazer benefício ou para os dois ou mais indivíduos que estiverem envolvidos. As relações desarmônicas é aquele tipo de relação que uma das espécies acaba sendo prejudicada. Primeira relação harmônica, eu tenho aí a colônia, que é um agrupamento de indivíduos da mesma espécie, que revela profundo grau de interdependência e que mostram ligados uns aos outros, sendo-lhes impossível a vida quando isolados do conjunto, podendo ou não ocorrer a divisão de trabalho. Então, a colônia é um agrupamento de indivíduos, né, da mesma espécie. Aqui eu tenho exemplo a caravela portuguesa, então ela vive em colônia. Nessa outra eu tenho os corais, né? Também vivem em colônias, todos marinhos, tá? Relações desarmônicas, eu tenho a sociedade, harmônicas, ainda tem a sociedade, que os indivíduos da mesma espécie, né, têm a plena capacidade de vida isolado, mas preferem viver na coletividade, tá? Na sociedade, nós temos a divisão do trabalho, né? Aí já começa a apresentar aí né, a capacidade que o indivíduo tem, né, de viver no coletivo. Há uma divisão de trabalho, né, os indivíduos, eles têm dependência física um dos outros. Exemplo, nós temos aí as abelhas, os cupins e as formigas. Aí eu tenho a abelha, é um exemplo de seres que vivem em sociedade, o suricato e os seres humanos. Temos aí um mutualismo, né? O mutualismo é a associação de duas espécies envolvidas e elas são beneficiadas, né? Porém, cada espécie só consegue viver na presença da outra, né? É uma associação permanente e obrigatória. Aí, como exemplo, eu tenho ali mutualismo, meninos, associação na qual duas espécies beneficiadas são envolvidas, porém apenas uma só consegue sobreviver na presença da outra. É uma associação permanente. Então, eu tenho ali os links que é a associação de fungos mais algas, e temos os cupins, que são, né, protozoários. Aqui eu tenho os links, nós observamos lá no pátio da escola já, né? Ele é menos verde, ele é quase da cor da... Aí eu tenho daqui os links, essa cor dele é verde claro, mas a foto tá mais destacada, mas ele não é dessa cor, tá? É quase do tronco. E aí eu tenho um protozoário, né, que habita o intestino dos cupins e auxilia na digestão da madeira.
sem esse protozoário lá no intestino, os cupins não iriam sobreviver. Protocooperação é uma associação não obrigatória na qual ambas espécies se beneficiam. Aí eu tenho exemplo do caranguejo, do pássaro palito com o cauã. Protocooperação é uma associação não obrigatória onde ambas se beneficiam. Então, tem o caranguejo eremita, o pássaro palito com o crocodilo. Essa é uma que eu acho bastante interessante, porque ela usa isso realmente e não prejudica. Eu tenho pássaro palito, anu e gato. Aqui, exemplo, eu tenho a rêmora e a anêmona do mar. Aí eu tenho o paguro. Eu tenho o peixe-palhaço, a anêmona. E o jacaré e o pássaro palito. Ai, cadê? Isso. Então, o pássaro palito, ele retira os excessos de comidas que ficou dentro da boca do jacaré. E aí, o pássaro palito aí, meninos, ele faz a limpeza dos dentes do crocodilo. Ele é beneficiado porque ele pega alimento e o crocodilo acaba não tendo que sacrificar. Relações ecológicas, inquilinismo, que é a associação em que apenas uma espécie se beneficia procurando abrigo ou suporte, né, para qualquer para qualquer outra espécie, né, sem prejudicá-lo. Aqui eu tenho exemplo da orquídea. Aqui eu tenho do João de Barro. Comensalismo é a associação, meninos, em que uma das espécies é comensal, ela vai ser beneficiada sem causar prejuízo ou benefício, tá? Então, o tubarão e a rêmora. A rêmora, ela fica logo abaixo do tubarão, então o que come sobra comida e ela vai e aproveita, né? Na verdade, ela tem uma estruturazinha que ela gruda aí na lateral do corpo do tubarão, né? E aproveita. Então, a gente fala que é uma relação comensal, né? Mas o tubarão consegue viver sem ela e ela consegue também sem o tubarão. Canibalismo, né? É onde ocorre, é a relação onde um indivíduo mata e come outro da mesma espécie. Ocorre com escorpiões, aranhas, peixes, alguns roedores. Competição, né? Ela pode ocorrer entre indivíduos da mesma espécie ou de espécies diferentes. Então, ela vai ocorrer pela disputa de alimento, por luminosidade, água, espaço físico, fêmea e por aí vai, né? Então, a disputa, né, gera uma competição e essa competição, né, no final a gente tem aí o indivíduo, né, que
quando ele tem mais se destaca e aí ele consegue ser um bom animal que irá, né, como é que fala? Terá facilidade na competição. Não era bem isso que eu ia falar não, mas agora fica. Então aqui eu tenho tigres, né? Tenho os seres humanos, nós disputando uma vaga de emprego. Aí eu tenho lá embaixo os alces e tenho, acho que é uma hiena, não dá pra ver direito. Parasitismo, né? Ele é caracterizado pela espécie que vão se instalar no corpo da outra. E aí dela é retirado, né? Para sua nutrição. Então é o caso do piolho na cabeça, né? Ele é um parasita. Então ela é uma relação desarmônica. Aqui eu tenho exemplos de relações, ó. Aqui mostrando. O carrapato, gente, a pulga também, tá? Mas é o carrapato, ele é parasita. Desarmônica tem ali o predatismo, né? Que é a interação entre um indivíduo de uma espécie, que é o predador, né? E um indivíduo de uma torre, prece, né? Que não é para não se alimentar. Olha, então estou mostrando alguns exemplos para vocês, tá? Peraí, deixa eu voltar aqui de predatismo, ó. Agora não quer passar. Camuflagem, meninos, é um mecanismo de sobrevivência, né? Deles. E aí a camuflagem o indivíduo ele vai camuflar, ela vai tentar se esconder no ambiente que está. Então tem um urso polar, ele é branquinho por causa que lá tem mais gelo, então é uma forma dele prevenir. Aqui eu tenho um lagarto, eu tenho um bicho-folha. Eu tenho o mimetismo. O mimetismo é quando um animal ele tenta imitar outro, né? Nas cores fortes para poder espantar o seu predador. Opa, aqui eu tenho a cobra coral. Ai, que trem que não vai. Meninos, não irei colocar atividade para casa,
mas é importante que vocês ressaltem no caderno aí as diferenças entre essas relações e quais que são harmônicas e desarmônicas, porque, né, na atividade de diagnóstico vocês precisam ter material para estudar, ok? Beijos. Alunos, bom dia, tudo bem com vocês? Começando mais uma aula de física, agora aí para fechar nosso mês de setembro praticamente, né? Semana que vem já é outubro, então a gente está aí fechando a última aula de setembro. Pessoal, e o que nós vamos ver hoje? Na aula de hoje a gente vai continuar nosso conteúdo, o conteúdo de estudo das ondas. Não é porque a gente está indo agora para N2, né? Estamos oficialmente na N2 do bimestre, segunda parte do bimestre, que o conteúdo é completamente diferente. Pelo contrário, a gente segue aquele conteúdo. Isso significa o quê? Que tudo que vocês viram na N1, todo o material do começo do bimestre, ele continua sendo válido agora na N2, porque a gente vai seguir ainda um conteúdo importante. Qual que é o nosso conteúdo? É estudo das ondas. Vamos continuar estudando as ondas. E já aviso para vocês no começo do vídeo que vai precisar do caderno, vai precisar de bolsinha, caneta, porque vocês vão ter que fazer anotações e é anotação importante, vai contar para o dia que a gente for visitar o caderno e vai ajudar vocês a estudar, ok? E pessoal, já vimos muita coisa de onda, né? Já vimos classificação, características, tipos de ondas, aplicação das ondas no nosso cotidiano. Agora nós vamos estudar a representação das ondas. Como que se representa uma onda visualmente? Como que eu faço, como eu esquematizo uma onda? E é isso que a gente vai ver agora. E aí, já aviso que vocês precisam fazer todo esse esquema, todo esse desenho no caderno, tem que fazer as anotações e tem alguns conceitos que vocês têm que saber, têm que aprender. Então vamos lá. Quando a gente quer representar uma onda, a forma de se representar uma onda é dessa forma aqui. Mas aqui é uma onda comum, pode ser qualquer onda, seja mecânica, seja eletromagnética, mas é uma representação de onda. A onda, ela tem alguns pontos que vocês precisam nomear e precisam saber. Primeira coisa, imagina que essa onda, ela está começando aqui da esquerda e está indo para a direita. Tá vendo aquela setinha verde ali em cima? Aquela setinha verde indica o sentido de propagação da onda, ou seja, para qual caminho a onda está indo, de onde ela está sendo formada e para onde ela está indo. Quando for representar uma onda, sempre que se representa uma onda, faz lá o desenho de uma onda, tem que se colocar o sentido de propagação, indicar através de uma setinha em cima aonde essa onda para onde essa onda está se propagando. Então, aonde ela surge, aonde a fonte dela, no caso a ponta aqui da seta, para qual caminho ela está indo. Então, ela está se propagando ali para frente. Então, o sentido de propagação ele fica lá em cima. Embaixo, né, tem o desenho aí, as curvas da onda. E aí a gente tem que saber o nome desses picos, dessas partes da onda. As partes de cima, pessoal, onde estão sendo representadas pelas letras A, E, I e M, os picos superiores são chamados de cristas. As cristas são os pontos mais altos da onda. Então, toda vez que você fizer uma representação, a parte de cima da onda se chama crista. Lembra lá da crista do galo, fica onde? Em cima da cabeça. Então, o que fica na parte de cima é a crista. Então, os picos de cima da onda, e o pico é bem onde está a bolinha das letras. A parte de cima são chamados de cristas. Enquanto a parte de cima são as cristas, a parte de baixo ali, que está representada pelas letras C, G e K, são chamadas de vale, correspondem à parte inferior, à parte baixa da onda. Então a gente já tem aí dois conceitos. A parte de cima, o pico superior é chamado de cristas e a parte de baixo é chamado de vales. Se eu perguntasse assim, na representação da onda, quais letras estão indicando os vales da onda, vocês iam marcar C, G e K, que é essa parte de baixo aqui, o vale.
Se eu perguntasse quais letras estão representando as cristas, vocês colocariam A, E, I e M, que é a parte de cima da onda, ok? Então a gente já entendeu aí que para representar uma onda, a gente tem que colocar o sentido da propagação, tem que representar as cristas e os vales. Bem no meio, é preciso fazer um traçado, uma representação do eixo de propagação. Por que eixo, por onde ela está se propagando. Então essa linha do meio, ela é chamada de eixo de propagação. E ela é muito importante, que é observando ela, que a gente vai ter um outro conceito, que é a amplitude. A amplitude da onda é esse espaço, como vocês estão vendo no desenho, entre o vale e o eixo de propagação, ou entre a crista e o eixo de propagação. Então tá vendo que eu coloquei duas setinhas e marquei amplitude? Esse espaço entre o eixo de propagação e a crista, ou o eixo de propagação e o vale, é a amplitude. A amplitude já pode ser maior ou ela pode ser menor. Então, aqui na representação da onda, nós temos aí, quando você for representar uma onda, ou quando você ver uma onda, a representação de uma onda, você vai entender que a seta em cima indica o sentido de propagação da onda, seja da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. A linha no meio da onda, cortando a onda, é o eixo de propagação. Através do eixo de propagação, você consegue ver a amplitude da onda, que é sempre aí entre o eixo e a crista, entre o eixo e o vale. E os pontos altos, que são as cristas em cima e os vales que ficam embaixo. Essa é a representação de uma onda. Vocês vão desenhar isso no caderno e vão fazer anotações. Vão anotar essas coisas que estão aí, essas informações. E se quiser também anotar alguma coisa, enfim, são conteúdos que com certeza serão cobrados. Além da representação de uma onda, a gente vai entender que os ciclos dessa onda são chamados de frequência. Então uma onda ela pode ter mais ou menos frequência. O que é a frequência? É isso aqui, ó. Um ciclo ocorre quando se executa uma oscilação completa. Então quando a onda ela tem uma oscilação completa de 3 pontos, a gente chama de ciclo. São ciclos das ondas da onda, que vai servir para a gente identificar a frequência dessa onda. Então olha só, nessa imagem aqui mostra direitinho. Essa figura representa um ciclo mostrando por base do vale. Repara que para ser considerado um ciclo, isso é muito importante. Tem que ter 3 pontos. Tá vendo? Tem o ponto I, o K e o M. Esse é um ciclo. Se fosse metade disso, se tivesse só o I até o K, ou só do K até o M, não seria um ciclo. E se fosse um ciclo por base da crista, com a ponta de cima, fosse algo assim, ó, também seria um ciclo da mesma forma, desde que tivesse a ponta de baixo, a ponta da crista e outra ponta do vale. Então, uma ponta do vale, uma ponta da crista, uma ponta do vale. Aqui no caso, é uma ponta da crista, uma ponta do vale e uma ponta da crista de novo. Fez essa forma aí, esse V ou fez a parte de cima, é um ciclo completo. Olha no vermelho ali do lado direito, quantos ciclos eu tenho ali? Pensa aí por base do que eu falei e respondam naquele exemplo ali da letra A, quantos ciclos tem? Nós temos um ciclo. Mas por que, professor? Eu estou vendo ali 2 voltinhas. Olha só, da letra A até a C, A, C e E, ele fez um ciclo completo. Fez uma oscilação completa, perdão. Oscilação completa, que é igual a um ciclo. Para a gente ter um outro ciclo depois, a gente começa a marcar a partir do E, G e parou, não tem mais. A onda morreu ali no G. Para ela ser considerada um ciclo, do G ela teria que subir para uma outra ponta, teria que ter uma outra ponta em cima para fazer uma oscilação completa. Ali ela não tem. Então a gente lendo a onda ali, ela começa da esquerda para a direita, ela tem um ciclo só, que acontece entre as letras A, C até a I. A, C e E faz um ciclo. Entenderam? É tranquilo. Às vezes no começo é informação nova, vai dar uma bugada na cabeça de vocês,
Por isso que estou explicando devagar e de uma forma bem fácil. Então, nessa imagem a gente só tem um ciclo, pois só temos uma oscilação completa. No caso, nós temos uma oscilação e meia. Temos do A até o E, e do E até o G só metade de uma oscilação. Então, não considera um ciclo. Façam esses desenhos aqui e coloquem essa informação. Já é para vocês irem estudando, ok? Vamos falar agora a respeito de frequência, olha só. Como a gente viu anteriormente, um ciclo corresponde a uma oscilação completa, ok? A quantidade de ciclos de uma onda por unidade de tempo é chamada frequência, ou seja, a quantidade de ciclos, que é aquilo que a gente viu, por uma unidade de tempo, chamada de frequência, é representada pela letra F minúsculo. Sua unidade de medida no Sistema Internacional de Unidade é chamada Hertz, Hz, que significa ciclos por segundos, foi criada em homenagem ao físico Heinrich Rudolf Hertz. A frequência também pode ser expressa em RPM, repetições por minuto, mas o que nós vamos usar, o padrão, é Hertz. Sempre que a gente for representar a frequência, Hertz, Hz. Veja abaixo 3 exemplos de como obter a frequência da onda. No último exemplo, complete os espaços em branco, já está completo aqui. Pessoal, olha só. Todas essas 3 ondas estão na frequência de 1 segundo. Professor, como você sabe que está 1 segundo? Olha lá a barrinha limitando e embaixo está a legenda, 1 segundo. Então significa que essa onda ela aconteceu em 1 segundo. Na primeira situação, há um ciclo de 1 segundo, então a frequência dessa onda é 1 ciclo por segundo, ou seja, 1 Hz. Por quê? Na imagem ali, nessa primeira, tá vendo que só foi feita uma... Só foi feita uma oscilação. Se foi feita só uma oscilação, tá vendo ali, ó, do ponto alto até embaixo, até lá em cima. Então ela fez só um ciclo. Se ela fez só um ciclo, e se o tempo foi 1 segundo, é 1 ciclo por segundo, ou seja, 1 Hz. Na imagem de baixo, nessa situação, há 2 ciclos em 1 segundo. Então a frequência dessa onda é 2 ciclos por segundo, ou seja, 2 Hz. Olha que na imagem de baixo a gente já tem 2 ciclos. Tá vendo? Começa ali de cima, desce, sobe, de cima, desce, sobe de novo. Foram feitas aí são 2 ciclos. Como é no prazo de 1 segundo, a gente fala 2 ciclos por segundos, ou em vez de falar 2 ciclos por segundos, 2 Hz. E na situação embaixo, a gente tem 4 ciclos em 1 segundo. Então a frequência dessa onda é 4 ciclos por segundo, ou 4 Hz. Vamos contar ali, olha lá, na última imagem. De cima até embaixo, até em cima, 1. De cima, desce, em cima, 2. Mais uma vez, da crista até o vale, até a crista, 3. Da crista até o vale, até a crista, 4. Então, nessa imagem aqui, aconteceu 4 ciclos. Como é o tempo aqui é de 1 segundo, a gente fala quantos ciclos? 4. Quantos segundos? 1. 4 ciclos por segundo, ou 4 Hz. A partir daqui, a gente vai fazer um cálculo, mas só a partir da próxima aula, para vocês não entrarem em desespero. Então, vai ter um tipo de soma bem simples, assim, mas algo que nem você vai precisar de calculadora. Vai ter um tipo de conta, mas isso eu vou passar na próxima aula. Então aqui vocês entenderam a representação da onda e viram a questão da frequência. A representação da frequência é sempre contando os ciclos pelo segundo. No caso aqui eu estava representando um segundo, você olhava o desenho da onda, observava ali quantos ciclos tinha e aí pegava a frequência. Copiem tudo isso aqui no caderno, por favor. Destaque ali os conceitos que vocês acharem importantes e façam os desenhos aqui de baixo. Tem que ter isso no caderno, porque no dia do visto, se não tiver, é menos nota, ok? Vamos fechar com o homework. Pessoal, o homework é bem simplesinho. Vocês vão responder no livro a questão número 2, letra A, B e C. Não precisa responder a letra D ainda. Nós vamos fazer a D posteriormente, futuramente, numa outra aula.
Então é só lá número 2, letra A, B e C. Aquele mesmo esquema, fotografar e postar no tópico de física. Lembrando que vocês têm aí de quinta-feira, hoje, até segunda-feira, 9h10, que é quando começa a nossa live. Na live de segunda-feira já tem que ter postado essa atividade, ok? Tranquilo, não tem muito segredo. O conteúdo novo, mais conteúdo fácil. Você já tem que começar a estudar agora para não ter confusão, não confundir e não ter dificuldade lá na frente. Pessoal, é isso. Então, um ótimo aí restinho de semana de estudos. Qualquer dúvida, me procurem, seja no WhatsApp, seja no Instagram, seja no Google Classroom. Enfim, podem mandar mensagem à vontade, caso o conteúdo não esteja claro, ficou alguma dúvida. Vejo vocês amanhã na aula de Química e segunda-feira na nossa live ao vivo. Um forte abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Bons estudos e tchau, tchau. Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Hoje nós temos aí aula de literatura, tá? Nossa aula de hoje vai ser toda baseada aí nesse texto que tem aí no slide, né? Gringos Pellegrini. E aí nós teremos aí homework. Daqui a pouco eu volto aqui para mostrar para vocês o slide aí, que tem as páginas com as atividades de casa. Então, olha só, momento 2. Nós temos aí, né, histórias ocorridas no mar são frequentes em textos de aventura. Isso acontece porque o mar instiga o ser humano, ou seja, né, chama atenção, né, o ser humano à busca pelo desconhecido, além de exprimir sentimentos de paz e serenidade. Este texto apresenta uma aventura vivida no mar por pai e filho. Leia-o e veja por quais aventuras eles passaram. Então, o que vocês irão fazer? Vocês podem dar pause aí no vídeo de vocês e, em seguida, voltar aqui com a leitura. E voltar aqui. Por quê? Porque o texto ele é um pouquinho mais extenso aí do que... Porque aqui vem aqui nessa página 68, aí ele continua, e aí que nós temos o glossário, né? Ou seja, palavras que vocês não sabem, porventura não sabem aí o significado. E aí ele vai até 81, ele finaliza aqui na 81. Então, é um texto aí que demanda tempo para vocês estarem lendo. Então, tira um momentozinho aí, né, para ler, para, né, refletir sobre ele, e aí a gente vem aqui para a parte de interpretação. Essa primeira parte aí, né, o que nós temos aí? Nós temos uma biografia, uma breve biografia, né, na verdade, do Domingos Pellegrini, que é o autor aí do texto. Então, olha só, ele nasceu aí, né, em Londrina, no Paraná, ele tá vivo, ele nasceu em 1949, ele é formado em letras, ou seja, ele é um letrólogo, e aí ele tornou-se repórter, redator, editor e publicitário. Ele publicou diversos contos em antologias, ou seja, livros de contos, coletâneas, e com o seu primeiro livro de conto, né, O Homem em Vermelho, ele ganhou o Prêmio Jabuti. O Prêmio Jabuti é um prêmio importantíssimo para a literatura. Quem ganha o Prêmio Jabuti é uma pessoa que escreve bem, que chama atenção, né, que tem uma bagagem aí literária pertinente e boa. Boa no sentido assim, ele já conquistou, né, os críticos literários, tá? Ele é conhecido por ser ágil, ou seja, a leitura dele é rápida e envolve, né, quem tá lendo, você fica prestando atenção, porque existem textos que eles são mais difíceis de entendimento e, né, muitas das vezes eles podem se tornar um pouco cansativos. Cansativo no sentido assim de, né, não tá, né, assim, ele chama a sua atenção, mas é aquela leitura que você tem que estar prestando muita atenção. E aí, né, tem a imagem dele aqui, e agora que nós já começamos, né, com os exercícios aí de interpretação textual, ok?
Que tem? Eu vou dar falar uma dicasinha aqui para vocês, no sentido assim, ó. Então, quando você vai fazer um exercício de interpretação, não precisa ser só em literatura, gramática, língua portuguesa, não. Qualquer tipo de atividade de texto, você precisa interpretar de forma completa. O que é isso? Se você não interpretou a primeira frase, não passa para a segunda sem saber o que está dizendo anteriormente, porque senão fica aquele texto assim que você fala assim, não entendi nada. Justamente por isso, que aí vai virando uma sequência de frases que você não vai entendendo. E aí, né, você leu por ler, tá? Número 1. A aventura está presente em nossas vidas e nos ajuda a conhecer situações e aprender a lidar com fatos inusitados, né, ou seja, inesperados. Que aventuras os personagens do texto vivenciaram? O que aconteceu com eles aí, né? 2. O narrador exerce um papel muito importante no texto, pois ele é quem apresenta os fatos ao leitor. No conto, ele participa da história ou apenas a observa, explica. É onde entra narrador-personagem e narrador-observador. O narrador-personagem é aquele que participa, ele conta uma história e ele está participando. O narrador-observador, ele só, o próprio nome já diz, ele só observa, ele não participa. Então, é o que vocês vão escrever aqui. 4. Após a calmaria da pesca, pai e filho passaram por apuros no mar, que lhes trouxeram problemas. Letra A. O que aconteceu com eles? O que aconteceu com eles, né? B. De que forma conseguiram sair dessa situação? Comente. Então, você vai comentar, você vai dizer, né? Por que eles saíram aí daquela situação complicada. C. Essa situação pode ser considerada o clímax do conto? Explique. O clímax é o ponto máximo das histórias, é aquela situação assim mais intrigante, mais emocionante que acontece. Então você vai dizer se é considerado assim, né, o clímax aí desse conto. Seguindo aí, deixa eu só alinhar aqui a página. 5. O pai cita um trava-língua para o filho, a fim de brincar com ele. Identifique. Então, você vai voltar lá no texto e vai procurar qual que é esse trava-língua. Que trava-língua? São aquelas falas em que tem-se a repetição da mesma vogal, da mesma consoante ou da mesma sílaba. Um famoso que me veio aqui na cabeça é o dos tigres, né? Um tigre, 2 tigres, 3 tigres, 4 tigres e por aí vai, tá? 6. Assim que conseguiram sair salvos do mar, os dois passaram por uma situação engraçada. Descreva. Qual situação foi essa, né? Foi engraçada, descontraída. Seguindo aí para fazer em casa, que todo mundo tá fazendo em casa, né? De qualquer forma. 1. Quando estavam no hospital e começaram a conversar sobre o ocorrido, o filho perguntou ao pai se em algum momento ele sentiu medo. A. O que o pai respondeu? B. A resposta do pai foi sincera? Com que intenção ele deu essa resposta ao filho? Então ele falou a verdade, ele foi sincero ou não? Né? Qual foi a intenção dele dar essa resposta? 2. No início do texto, o pai diz ao filho, diz que o filho estava tornando-se homem, e no final afirma que o filho já é um homem. O que essa mudança na fala do pai indica? Então, no início, ele fala o quê? Que o menino estava se tornando um homem. No final da narrativa, ele já diz que o menino, né, o filho, se tornou um homem. Por quê, né, que tem essa mudança aí? O que isso indica? 3. Enquanto enfrentavam o mar, pai e filho estavam aflitos e com medo. No entanto, o pai não queria demonstrar isso. Por que ele agiu dessa forma? Aí aqui, meninos, nessa página 83, nós discutindo ideias, construindo valores. Aí aqui, né, vai até aqui na número 2. São exercícios que são feitos de forma oral, então nós iremos fazer durante as correções, tá? Durante as lives. Explorando a linguagem. O narrador expõe diretamente as falas dos personagens, sem indicar marcações dos discursos, né? Por exemplo, aspas ou travessões. Transcreva exemplos do texto que comprovem essa afirmação. Então, você vai retomar o texto e vai procurar falas de personagens que não têm essas marcações, né? Que são as aspas e os travessões, né? Que são os que mais aparecem.
B. Explique como é possível identificar a autoria dessas falas. Então, como é que você sabe que essa fala foi dita por fulano, por ciclano? Tá? 2. Se tem diferença, é que naquele tempo, pai não falava tanto com o filho. Há uma marcação de tempo. Identifique-a e explique que sentido ela adquire ao ser empregada dessa maneira. Que marcação de tempo? Foi ano passado, foi no século passado, foi ontem, foi agora de manhã, foi agora à tarde, enfim. Tá? Você vai identificar e vai explicar o sentido dela aí, né, ao ser empregada. Número 3. No terceiro parágrafo, há um termo típico e característico da oralidade. Identifique e explique seu sentido. Então, o que são termos característicos aí da oralidade? São palavras que são usadas, né, na maioria das vezes, quando as pessoas estão falando, né, quando elas estão conversando. Então, por exemplo, o né. Não, isso aqui é né. O né é uma marca de oralidade, ou seja, está presente na fala, na nossa fala. Na fala nossa, porque todo mundo fala um né de vez em quando. 4. Releia os trechos e atente para as palavras em destaque. Aqui tô botando a pontinha. Vou colocar ele aqui. Sobem no rochedo e o pai diz: cuidado, hein? Muito cuidado, senão tua mãe mata. Marisco come o que não se tem na boca. Aí, seguindo aqui, só alinhar aqui. Tem assim, ainda que semelhantes na pronúncia, as palavras destacadas foram escritas de forma diferente. Explique por que isso acontece. Então, você vai observar que elas foram escritas de forma diferente. Por que isso acontece? Por que isso ocorre? Para fazer em casa, piada, todo mundo tá fazendo tudo em casa, brincadeira, tá? Ao falar dos mariscos, o pai faz duas comparações, identifique-as e reconheça a intenção com que foram realizadas. Ele faz aí essa comparação aí, né, quando ele fala dos mariscos. Então, qual foi a intenção? Você vai identificar qual foi essa comparação e por que ele fez esse tipo de comparação. No exercício de número 2, diz o seguinte: releia este trecho e observe o verbo em destaque. Uma onda lambe um castelo de areia. O sentido do verbo nesse contexto é literal ou figurado? Ou seja, ele está aí, né, dentro do real, ou ele está num plano aí mais, que é um plano, né, figurado, né, no campo das emoções ou da imaginação, né, qual que ele tá, né, e você vai explicar aí o sentido desse verbo. Aí aqui tem um texto falando sobre a questão da salinidade das águas, né, do mar, né, no caso aí a água salgada, tá, gente? Nós não bebemos água salgada, até porque, imagina, né? Bebemos água doce, né, mas aí tem esse processo, né, temos os processos aí de tentar tirar o sal da água, para que a água fique potável. Só que é mais complicado, é caro, né? Então tá em todo um processo aí. Esse texto aqui vem falando sobre essa questão do sal, da água salgada, tá? E aí eu vou finalizar aqui a minha aula com vocês nesse slide aqui que mostra aí os exercícios para serem respondidos. São da página 82 a 85. O texto, ele começa na página 77, só que o texto ele é grande, então ele pega muitas páginas, né? Os exercícios mesmo começam aí na página 82. Foram esses que eu acabei de ler aí com vocês e explicar e, né, ajudá-los aí na compreensão dos enunciados, tá? Beijo para vocês, cuidem-se. Quase um bom final de semana, né? Porque hoje já é quinta. E tudo de bom aí. Qualquer coisa estou à disposição. Beijão para vocês, tudo de bom, cuidem-se e até a próxima aula, tá? Tchau, tchau.